Começar um novo emprego é sempre uma mistura de empolgação e nervosismo. Quando consegui um trabalho no centro de Los Angeles, só estava procurando um dinheiro extra antes de começar meu último ano da faculdade. O lugar tinha brinquedos, jogos e barracas de comida, mas a principal atração era a casa de diversão, que se transformava em casa assombrada depois do anoitecer. Era uma estrutura sólida, que acredito, costumava ser a mansão de alguém ou algo assim. Fui designado para gerenciar a casa de diversão. Parecia simples o suficiente. Guiar os visitantes para dentro, garantir que tivessem um tempo divertido e seguro e observá-los saírem. No começo, tudo parecia tranquilo, mas então comecei a notar coisas estranhas. Começou com pequenas discrepâncias. Eu contava uma dúzia de pessoas entrando, mas apenas 11 saíam. A princípio, atribuí isso a um erro de contagem. Afinal, manter o controle no meio de risos e gritos não era uma tarefa fácil. No entanto, com o passar dos dias, os números simplesmente não batiam. 7 entravam, 6 saíam, 10 entravam, 8 saíam. Eu estava ficando louco. Algo estava errado. E eu não poderia ignorar isso por muito mais tempo. Numa tarde particularmente movimentada, uma garota loira chamou minha atenção ao se aproximar da casa de diversão. Ela parecia quase fora de lugar naquele ambiente infantil. Não poderia ter mais do que alguns anos a mais do que eu. Não sou um cara esquisito de forma alguma, mas não pude evitar fixar os olhos nela por alguns segundos. Ela sorriu, me entregou seu ingresso e eu a direcionei para a atração. Depois que ela desapareceu na escuridão, voltei para minhas tarefas. O tempo passou e eu observei atentamente enquanto as pessoas entravam e saíam, às vezes me fazendo perguntas e tal. Admito que estava prestando um pouco mais de atenção aos visitantes naquela noite, pois queria ver a garota quando ela saísse e, talvez, criar coragem para falar com ela. Logo percebi que grupos de pessoas que haviam entrado depois dela estavam começando a sair. Mais alguns minutos se passaram e comecei a ficar preocupado. Ela já deveria ter saído. Um pouco depois, decidi abandonar meu posto por alguns minutos e ir procurá-la. Entrei, tranquei a porta de entrada e comecei a investigar, andando pelos quartos mal iluminados e corredores estreitos. Passei pela casa até encontrar algo que não havia notado durante minhas inspeções iniciais. Uma junção quase imperceptível na parede. Não sei bem o que eu esperava, mas pressionei a junção e ouvi um clique. Mexi mais um pouco e meu queixo quase caiu quando percebi que era uma porta secreta. Ela se abriu lentamente, revelando um corredor totalmente escuro. Fiquei ali parado, em choque. O que diabos aquilo estava fazendo ali? Definitivamente eu teria uma longa conversa com o meu chefe sobre isso. Caminhei pelo corredor com a lanterna do meu celular guiando o caminho. Não tive muito tempo para ficar nervoso porque ainda estava muito chocado com toda a situação. Cheguei ao fim do corredor e encontrei outra porta. Abri e, para minha surpresa, era uma saída oculta que levava de volta ao terreno da festividade. Soltei um suspiro de alívio, pois essa descoberta provou que eu não estava ficando louco. Todas aquelas pessoas que eu não tinha notado saindo da atração provavelmente tinham encontrado essa porta por acidente e assumido que era o caminho correto para sair. Ao voltar pelo caminho de onde vim, não pude deixar de me sentir um pouco decepcionado por não ter a chance de falar com aquela garota. Não sei o que me deu, mas decidi continuar explorando a casa de diversão, em vez de retornar ao meu posto. Parte de mim queria apenas mais alguns minutos dessa pausa improvisada. Passei por mais alguns quartos e foi quando notei uma das paredes. Havia outra junção, igual à primeira que eu tinha visto. Mexi com ela até ouvir um clique e a porta se abriu. Percebi imediatamente que essa era bem diferente. O cheiro pútrido foi a primeira coisa que notei. Mais preocupante, porém, era o fato de que não havia um corredor ali, mas uma escada. Uma escada que descia. Eu estava mais confuso do que qualquer outra coisa. Essa porta estava no térreo e me disseram especificamente que esse lugar não tinha porão. Debati comigo mesmo se devia descer,
mas me senti impulsionado pelo pensamento de que a garota pudesse estar lá embaixo. Então, contra minha vontade, comecei a descer. O cheiro só piorava à medida que eu descia na escuridão. Esperava encontrar um porão, mas o que encontrei foi muito, muito pior. Cheguei ao fundo e puxei a lanterna do meu celular. Fiquei congelado. Estava literalmente em um túnel que se estendia no breu. Não havia como aquilo fazer parte da casa acima. Meu lado racional gritava para voltar, mas eu estava curioso. Avancei mais, tomando cuidado para não fazer barulho. As paredes estavam úmidas e o túnel era completamente silencioso. Enquanto eu olhava o lugar, a lanterna iluminou algo. Uma bolsa branca e brilhante estava no meio do corredor. A peguei virando em minhas mãos. Parecia familiar, e então me dei conta. Era a bolsa daquela garota. Eu tinha certeza disso. Comecei a entrar em pânico. Ela estava realmente lá embaixo. Duvidava que alguém racional encontrasse esse túnel e não voltasse. Mas a prova estava literalmente em minhas mãos. Minha mente começou a pensar em 1 milhão de coisas. Ela estava machucada, perdida. Eu não me sentia mais seguro, mas já estava envolvido demais. Gritei no túnel chamando pela garota. Esperei e não ouvi nada. Estava prestes a gritar novamente, quando ouvi o som de passos rápidos pelos túneis. Meu primeiro instinto foi correr. Eu tinha todos os motivos para acreditar que quem estava correndo em minha direção tinha alguma intenção ruim. Virei e corri de volta para a escada. Estava na metade do caminho quando ouvi uma voz de garota, a voz dela. Ela ofegou pedindo ajuda como se estivesse com dor. Gritei para ela subir, mas ela insistiu que eu a seguisse de volta para a escuridão. Por algum motivo recusei e basicamente a forcei a subir a escada. Chegamos ao topo e eu bati a porta. Perguntei como diabos ela tinha acabado lá embaixo e ela não conseguia me dar uma resposta direta. Ela continuava dizendo que não lembrava como aconteceu, apenas que de repente percebeu que estava no subsolo. Disse que começou a ouvir coisas se movendo no breu e que havia vozes chamando por ela. Eu não sabia como processar isso. Perguntei se alguém a tinha guiado até lá e ela disse que não lembrava. A coisa mais estranha sobre a história dela era que ela me olhava com um olhar vazio, que realmente me assustou. Basicamente a interroguei e ela me disse para ficar lá embaixo, mas não respondeu por quê. Já tinha tido o suficiente. Queria me afastar o máximo possível dessa pessoa. Chamei a polícia, mas ela optou por ir embora antes que eles chegassem. Nunca mais a vi. A polícia investigou e o que encontraram foi realmente insano. Aparentemente, essa casa tinha sido algum tipo de esconderijo durante a Lei Seca, na década de 20. Como tal, tinha um monte de passagens secretas que levavam a uma seção dos túneis subterrâneos da época, que ainda não tinham sido descobertos. O proprietário não tinha ideia sobre isso. Eu não acreditei e fui embora o mais longe possível daquele lugar. O que aconteceu com aquela garota? Alguém a tinha derrubado e levado para lá? Ou algo assim? Há várias explicações para o que aconteceu, mas todas são igualmente aterrorizantes. Curta e se inscreva se você estiver gostando. E vocês, o que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima.